Eu consigo desfrutar da alegria de servir ao Senhor, sabendo que Ele sempre tem o melhor para mim, Reinaldo. Amém? Eu creio nisso. Queridos, hoje eu quero falar de um tema extremamente importante. Faz muito tempo que eu gostaria de falar desse tema. E eu não tinha entendido que era o momento. Mas hoje, ontem, na verdade, orando, eu senti que Deus realmente quer nos levar a ter revelação desse princípio tão importante para nós, como igreja. Eu queria começar dizendo que nós somos seres espirituais, amém? Você se converteu, você nasceu de novo, hoje você é uma nova criatura. Mas qual que é uma implicação também que nós temos a respeito disso? Quando eu morrer, aonde que eu vou? Quando você morrer, você sabe onde você vai? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, quando você morrer, onde você vai? Amém? Então, aonde nós vamos quando nós morrermos? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Queridos, nós somos seres eternos. Diga assim comigo, eu sou um ser eterno. O que significa que você é um ser eterno? Que não tem fim os seus dias. E quando nós entendemos isso, nós precisamos saber o que eu vou fazer da minha vida, o resto da vida. Porque vai ter um momento aqui e vai ter um momento pós aqui. Eu preciso entender isso, porque se eu não tenho revelação a respeito da eternidade, eu posso viver um estilo de vida que às vezes eu mesmo estou edificando, estou perdendo tempo da minha vida. E eu separei aqui uma ilustração que eu acho fantástica, né? Eu vi uma vez em uma ministração e eu não creio que tenha, é assim mesmo, daquele outro jeito mesmo, obrigado. Grazie. Eu tenho toque, tem que ser assim. Grazie. Como é que é toque em italiano? Não tem. Boa. É top em inglês? Top. Toque. Sabe o que é toque? Não é toque, não é estoque. Depois eu te explico. É aquela doença, é uma doença aí, irmão, é uma doença. Que se você vê um quadro na parede, o quadro está torto, aí você vai lá, você quer arrumar o quadro. Aí você está conversando com alguém, você vê que o quadro escorregou de novo. Aí você não consegue olhar para a pessoa, você fica olhando para o quadro. Aquele quadro tem que arrumar. Alguém já viu isso em algum lugar? O que aconteceu? Ok? Aleluia. Amém, irmãos? Vamos lá? Esqueça o toque por enquanto, depois você pode pensar no toque. Mas pense agora no que nós vamos ministrar. E tem a ver, a eternidade, irmãos, tem a ver com o que nós vamos viver por toda a vida. Então, eu tenho uma ilustração que eu vi uma vez que eu achei que é uma das melhores para entender isso. Traz para mim aqui, Caíto, por favor. Nós vamos fazer uma ilustração aqui com uma corda. Para quem vai ouvir a gravação, né, não vai ter muita noção, mas enfim. Tá. Então, isso aqui é uma corda, vai puxando. Até o final. Aê, parou. Isso aqui é uma corda, né? Estou falando, o pessoal está no áudio aqui. Representa a sua vida. Então, olha aqui. Sua vida é grande, não é não? O que você acha? Você acha que é longa a sua vida? Isso aqui, vamos ilustrar que essa corda, de uma ponta até a outra, é o seu tempo de existência. Você acha que é grande ou não? Não, mas não é só isso não, vamos lá. Tchau, Caíto. Tchau, ti vediamo. Ok, va bene così. Ok. Essa corda, queridos, representa a nossa existência. E por que eu fiz questão de fazer essa brincadeira onde ela, né, vai mais longe do que a gente vê? A nossa existência, quando nós dizemos que nós somos seres eternos, significa que nós não temos fim de dias. Nós vamos viver milhões e para sempre. Você não tem fim. Como Deus é, você também é. Você precisa crer isso. Porque é uma realidade. É o que a Bíblia diz, é o que nós cremos como verdade. Então nós não teremos dias. Aí você pergunta, e as pessoas que não se converteram, que não se renderam a Jesus ainda? Essas pessoas também são eternas. Mas a diferença é que esse tempo da eternidade vai ser vivido no inferno. Por isso nós temos que orar por essas pessoas, pregar para elas se converterem o quanto antes.
Porque se elas morrerem sem Cristo, é um fato, não é porque você quer ou porque Deus é mau. Ela escolheu, não quis Jesus. Isso é uma decisão que Deus respeita, ok? Mas nós, graças a Deus, nascemos de novo, amém? E quando nós nascemos de novo, a eternidade nossa vai ser com Ele, com o Senhor. Isso é bom demais, isso é maravilhoso. Falar sobre a eternidade eu acho muito bom. E é tão importante entender o princípio, a importância de nós refletirmos sobre a eternidade. Nessa questão aqui da corda, vê que aqui na ponta tem um pedaço branco, ok? E o restante, que cor que é, irmão? Eu sou daltônico. Rosso. Eu estou achando que é laranja, né? Mas você também você também é a daltônica. Tem mais a daltônica que imagina aqui nesse contexto, viu, Jean? Está aumentando o número de daltônico aqui. Enfim. Ninguém sabe também? O que é? Laranja ou vermelho? Quem acha que é laranja, levanta a mão. Quem acha que é vermelho, levanta a mão. Complicou a situação. Está quase empatado. Quem acha que é azul, Jean? Jean, tá feio o negócio para nós. Enfim. Ok, esqueçamos a cor da corda e voltamos à ilustração. Então esse pedaço branco, que tem em torno de 10 a 15 centímetros aqui, presta atenção aqui, queridos, na ilustração. Ele representa um pedaço da nossa vida. Esse pedaço representa hoje, o tempo que nós estamos vivendo aqui. Quanto tempo você acha que você tem de vida ainda? 30 anos, 50 anos, 80 anos, 10 anos, 5 anos, 1 ano? Não sei. Eu estou brincando que ninguém de nós sabemos. Nós não sabemos o que pode acontecer conosco. Ok? Então, mas esse pedaço branco, pequeno, muito pequeno comparado com o restante da corda, representa o nosso tempo aqui na Terra. E existe o restante da corda, que é a nossa eternidade. Vê que ela foi embora? O Caíto foi embora com ela, ela sumiu. Nem estou vendo mais a ponta. Por quê? Porque não tem fim. Ainda que essa corda tenha um fim, né, lá do outro lado, no outro salão, mas nós não temos fim. Nós temos o resto da eternidade para passar. E sabe o que eu quero falar hoje com vocês? Queridos, presta atenção no que eu vou te dizer. Nós precisamos meditar a respeito da eternidade. Porque ela tem uma representação, uma importância muito maior do que nós estamos vivendo aqui hoje. Olha para isso. Olha o que você está vivendo aqui hoje. Vamos supor que você viva 100, 120 anos, que é o que a Bíblia diz. Nesses 120 anos, ainda não é nada comparado ao que nós viveremos na eternidade. É muito pequeno. Então não adianta eu ficar planejando muita coisa aqui. E essa é a essência do que eu quero compartilhar com vocês hoje. Muitos de nós nos preocupamos com coisas que vêm daqui, você está edificando desde o início, quando você nasceu, começou a estudar na escola, aprendeu a escrever, aprendeu a ler, começou a desenvolver uma profissão, e você vai levar, no máximo, até esse pedaço branco. E depois daqui? Não vai levar. O restante da eternidade não vai estar com você mais aquilo que você tanto desejou. E o que eu quero falar com você hoje é da importância da eternidade em nossas vidas. Nós precisamos entender que muitas vezes nós gastamos tempo, energia, dinheiro, todo o nosso investimento, toda a nossa vida, em coisas que vão ficar nesse pedacinho branco. Eu estou sofrendo demais, porque eu preciso alcançar isso, porque eu preciso conseguir esse emprego, que eu preciso casar, que eu preciso ter uma empresa próspera, que eu preciso ficar rico, que eu preciso ter filho, que eu preciso tantas coisas. Nós queremos, não estou falando que é errado isso, irmãos, entendo o que eu estou dizendo para você, mas às vezes nós estamos esquecendo que tem coisas muito mais sublimes, muito mais importantes, que vai levar para o resto da nossa vida, para o restante da corda. Sabe, nós ficamos brigando aqui, sofrendo, por coisa que não vai levar para a eternidade. Nós estamos aqui nesse pedacinho aqui, ó. Está vendo aqui esse pedacinho? Nós estamos aqui discutindo, porque a pessoa me tratou como eu gostaria. Então não vou mais para essa célula não, o pessoal esqueceu de mim, ninguém me ligou. Sabe, começa com as picuinhas, né, que a gente vê, coisas tolas, ou até mesmo coisas legítimas. Quanto tempo nós investimos para ter uma prosperidade, ou para ficar rico, por exemplo? Quem aqui quer ficar rico? Agora ficou complicado, né? O pastor está falando eternidade, ninguém quer ficar rico mais, né? Olha a minha mão levantada. Eu quero ficar rico, com certeza. Agora todo mundo levantou a mão, é? Quem não quer ficar rico, Cristian? Eu quero. Amém? Só que presta atenção no que eu vou te dizer, é muito importante, ouça. Se eu ficar rico, escuta o que eu vou dizer para você. Se para eu ficar rico, eu estou gastando muita energia,
Eu estou levando tudo que eu tenho, estou abrindo mão de tantas coisas para eu simplesmente ficar rico e depois chegar nesse finalzinho aqui, olha aqui onde eu estou postrando. Chegar aqui e não levar para lá não tem sentido. Então, eu quero ficar rico sim, mas eu vou viver e eu vou focar, eu vou conduzir a minha vida naquilo que é mais importante. Isso é muito importante você entender. Eu quis fazer essa ilustração para você entender. Olha o quanto nós estamos errando, né? Nós estamos falhando, nós estamos sendo enganados pelo diabo. Ele é expert em fazer você ficar olhando para cá. Você não fica olhando para cá porque você quer. É porque as coisas vão te influenciando, os estímulos exteriores, conduzidos pelo plano do mundo, fazem você ficar olhando só para esse pedaço. Nós precisamos, irmãos, dar a resposta hoje. Deus quer nos levar a viver toda a eternidade com Ele. E nós precisamos entender que não adianta nada eu ficar perdendo tempo aqui em algumas coisas que não vai levar para a eternidade. Quando você morrer e você vai ser enterrado, nossa, pastor, você está me amaldiçoando que eu vou morrer? Não, todos nós vamos morrer, isso é uma verdade. Quando nós morrermos, o que nós vamos levar? O máximo, se você for muito rico, muito rico, eles vão dar um caixão para você, que talvez nem foi você que escolheu. Vão escolher um caixão para você que vão achar que é bonito. E alguns aí vão ter um terninho bem bonitinho, Armani. Mas sabe, queridos, não vai, o dinheiro fica. Tem coisas que vão ficar aqui, e que nós estamos brigando tanto, investindo tanto na nossa vida, gastando essa energia, sendo que há coisas mais preciosas e importantes. Nós precisamos entender o que vai ser da minha eternidade. De que adianta eu construir um império aqui, financeiro, construir coisas grandes, sendo que a eternidade vai valer a pena. Amém, queridos? E isso é muito importante nós entendermos. Eu quero falar então, agora que você entendeu a importância da eternidade, eu vou deixar a corda por enquanto aqui, e quero falar algumas coisas para você a respeito desse assunto. Quando nós nos convertemos, existe uma mudança radical na nossa vida. O que é conversão? Conversão tem a ver quando nós recebemos a Jesus, ok? Eu recebi a Jesus, eu me converti ao Senhor. Mas o que é na prática a conversão? Conversão é quando eu estou indo para esse lado, e aí de repente eu decido e falo, não, esse caminho que eu estou levando não é certo. Eu preciso ir para o outro lado. Aí eu faço uma conversão para um outro lado, e eu vou para esse lado. Isso é conversão. Então significa que o rumo que você está levando tem que mudar. A sua conversão tem que levar você a tomar novas decisões, tomar novas atitudes. Isso é uma conversão genuína que nós chamamos. Porque tem muitos de nós que queremos só o bônus de receber Jesus. É muito bom receber Jesus, Ele me ama, Ele quer cuidar de mim. Mas eu continuo andando pelo mesmo caminho. Você já tem Jesus, mas o problema é que você está andando no mesmo caminho, buscando as mesmas coisas. Isso é um problema. Por isso que muitas pessoas vivem felizes. Ainda aqui, ó. Vamos supor que na metade desse papel em branco aqui na corda, você teve uma conversão. E a partir dessa segunda metade da sua vida, a conversão tem que fazer você viver diferente nessa segunda metade. Não estão entendendo? Mas muitas pessoas insistem em focar nas mesmas coisas aqui. E por isso vive o resto dessa vida aqui, com Jesus, mas infelizes. Mas pode acontecer isso, pastor? Pode, e tem muitas pessoas vivendo dessa forma, dentro da igreja. Por quê? Eu me converti, eu recebi a Jesus, eu vou no culto, todo domingo eu recebo uma oração, sempre que eu preciso de alguma coisa eu peço para alguém orar, eu recebo, não tem nada errado nisso. O problema é você ficar só nisso. Eu chamo isso de crentes consumidores. É a mesma coisa que você ir no mercado e você comprar um produto. Tem muitas pessoas que vêm como consumidores na igreja. Eu preciso entender, minha vida não é ser consumidor. Minha vida com Deus é um relacionamento, onde Ele me dá, Ele me abençoa porque Ele me ama, mas porque eu o amo, eu começo a servi-lo, a amá-lo, a gostar do que Ele gosta, a fazer o que Ele faz. E eu me torno discípulo de Cristo. Então, essa conversão é o momento onde nós passamos a viver uma nova forma de viver. E como eu disse aqui, há muitas pessoas que vivem depois da conversão essa segunda metade de forma muito infeliz. Frustrado, mesmo dentro da igreja, sentado num banco de uma igreja todo domingo, vai numa célula, mas vive infeliz. Às vezes ninguém sabe, mas está infeliz por dentro, por frustrações, por decepções. Por quê? Porque não entendeu ainda que essa segunda metade tem que viver de forma diferente. Tem que viver com atitudes diferentes. Isso tem a ver com a eternidade. Quem está focado
na eternidade, entende e vive na prática essas coisas. Irmão, não tem como você viver essa segunda metade daqui que nós estamos falando aqui, servindo ao Senhor, amando ao Senhor, e você ser infeliz. Não tem como, é impossível. Amém? Eu quero dar alguns exemplos aqui para você na Bíblia sobre isso que eu estou falando. Se você puder abrir a sua Bíblia em Hebreus 11, versículo 8. Nós vamos projetar aqui também, para quem está querendo ver no celular. Você só vai abrir se for a Bíblia, tá? Papel. Porque senão você vai começar a ver seu WhatsApp, Instagram. 11, 8. Estou brincando, queridos. Você pode abrir no seu celular, sim. Abre até o 10. Quando eu me converti, meu estilo de vida tem que mudar. Quando eu me converto ao Senhor, os meus sonhos mudam, as minhas prioridades mudam. Eu lembro direitinho, quando eu me converti, eu tinha um alvo. Eu queria ser diretor financeiro da minha empresa. O meu próximo alvo que eu estava aí era para esse caminho. Eu estava crescendo na carreira, trabalhando nessa área financeira. Fiz economia, sou formado em economia, estava trabalhando para isso, estudando, investindo. A empresa estava com um plano de carreira para fazer isso em alguns anos. Isso ia acontecer. Com certeza ia acontecer isso, porque a gente estava vendo o que a empresa estava fazendo conosco. Existia um investimento por parte da empresa. Quando eu me converti, eu entendi que o que Deus tinha para mim eram outras coisas, outros planos, Pedro. Outros sonhos. E aí essa conversão foi suficiente para eu entender, peraí, ou eu decido ser um diretor comercial e viver infeliz o resto da minha vida, eu posso ter muito dinheiro. Eu poderia ser um grande presidente de uma empresa, um CEO, talvez, um CFO, talvez, né, diretor administrativo, vice-presidente financeiro. Poderia ser algo nessa linha. Mas eu tenho certeza absoluta que eu seria o cara mais infeliz dessa terra. Porque eu não estaria cumprindo o propósito pelo qual Deus me chamou. E aí o que eu fiz? Estou dando testemunho, não estou para me vangloriar, pelo contrário, estou mostrando na prática como tem sido na minha vida. Eu sei que na sua vida é igual, é parecido. E aí Deus falou, não, eu tenho outros planos para você. E como eu me converti, e eu começo a olhar para a eternidade, não estou mais preocupado com essa parte pequena da minha vida terrena. Eu estou preocupado com a eternidade. Eu sei que o que vai levar para a eternidade é o que Deus falar que eu tenho que fazer. Não é o que eu penso que eu tenho que fazer, é o que eu pensei durante toda a minha vida, que eu projetei durante toda a minha vida. E aí, com base nisso, nós tomamos algumas decisões. E hoje eu estou aqui. E eu falo para vocês, eu sou a pessoa mais feliz desse lugar. Eu não tenho certeza que eu não tenho tantos recursos como eu teria, e como eu tinha no passado, quando eu trabalhava lá, nem muito longe disso. Mas vou dizer para você, em nenhum momento eu me arrependo. Em nenhum momento eu olhei para trás e falei, nossa, devia ter ficado lá, que pelo menos eu ia ter recurso, eu ia conseguir pagar algumas coisas que eu queria pagar para os meus filhos que eu não estou conseguindo. Não, sabe por que não? Porque minha vida é plena. Eu vejo italiano se batizando, irmão, Cristo, meu Deus do céu. Minha alegria é o meu sonho se cumprindo, o sonho de Deus que Ele colocou em mim. Porque nós nunca, escuta o que eu vou dizer para você, é muito precioso o que eu vou te dizer. Nós nunca vamos sonhar os sonhos de Deus. Nós nunca vamos sonhar os sonhos de Deus se nós não deixarmos e não tomarmos algumas decisões primeiro. Como que é isso na prática? Quando Deus falou, não, eu não tenho para você ser um diretor financeiro ou um CFO. Eu tenho para você que você vai ser um pastor. Hã? Que? Um pastor? Pastor? Eu sempre fugia da igreja. Eu estou falando da minha atitude. Pastor nunca. Eu achava o povo crente muito bitolado. Imagine ter um pastor, então. E Deus falou, não, você vai ser um pastor. Esse é o meu sonho para você. Você pode viver o seu sonho, mas esse é o meu sonho para você. E aí isso para mim foi uma bagunça na minha cabeça. É que os irmãos não me conhecem antes, mas antes isso para mim era loucura. Achar que eu ia ser um dia pastor era loucura. Ainda é, Reinaldo. Mas enfim, nós estamos aqui. Mas sabe de uma coisa, queridos? Quando eu entendi que os sonhos de Deus eram esses para a minha vida, meu irmão, eu falei, tá bom, Deus, então eu vou decidir isso. Eu posso dizer para você, depois, Deus espera uma atitude nossa primeiro. Ele não vai fazer assim, agora você vai ser pastor, Leandro, tá bom? E a partir de agora você vai amar ser pastor. Não é assim. Existe um início, uma inércia, né, que você vai romper ali naquele contexto. Nesse momento que você vai romper, são decisões que você vai tomando sem gostar, sem sentir, sem ter aquele desejo profundo. Ai, que delícia você pastor. Não. São decisões que às vezes são importantes, um preço a ser pago, abrir mão de algumas coisas, entregar algumas coisas para Deus, diploma, que deve ser feito
antes. E aí você faz isso, você decide, aí você entra por um caminho. Esses são os sonhos de Deus para a sua vida. Quem tá comigo? Diz amém. Quando você faz isso, irmãos, escuta isso que eu vou dizer para você. Quando você faz isso, depois de um tempo, não sei falar quanto, não é uma fórmula mágica, mas depois de um tempo, você começa a sentir um prazer tão grande por aquilo, por os sonhos de Deus, que os sonhos de Deus passam a ser seus sonhos também. Hoje eu olho para aquilo que eu desejei lá no passado e eu falo, meu Deus, é tão pequeno, é tão inferior àquilo que eu ia viver, sendo que agora Deus me deu um sonho muito maior. Isso é quem pensa na eternidade. Vocês não estão entendendo isso? Eu estou falando isso, queridos, mas todos nós temos decisões a ser tomadas hoje. Decisões a ser tomadas hoje, que tem a ver com o que vai impactar por toda a sua eternidade. E nós às vezes ficamos olhando aqui, ó. Olha a quantidade de coisa, olha aqui, ó, vai embora. Foi embora a corda lá. A eternidade é muito mais importante. Nós vamos desfrutar. Às vezes nós não estamos dispostos a nos sacrificar aqui para viver o resto da eternidade em paz. E nós queremos ter um conforto. Olha isso que eu vou dizer para você, é muito importante, isso vem do Espírito. Nós queremos ter um conforto aqui, só que depois nós vamos viver toda a eternidade arrependido. Porque lá no tempo que eu tive a oportunidade, eu não fiz o que deveria ter sido feito. Eu quis o conforto, eu quis o que é gostoso, eu quis o que é bom. Porque as minhas decisões vão impactar na eternidade. Então é muito melhor eu aceitar um sacrifício aqui, eu receber, e eu decidir por ele aqui hoje, porque eu sei que depois eu vou ter o gozo eterno. Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá para a história de Abraão. Nós precisamos então ter clareza da eternidade. Diga para a pessoa que está do seu lado, você precisa ter clareza da eternidade. Eu vou contar para você a história de 3 pessoas, rapidamente aqui, que entenderam isso que eu estou falando aqui. Foram 3 homens de Deus, 3 vencedores, e o primeiro deles é Abraão. Olha o que a Bíblia diz a respeito de Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, olha que Deus o chamou. Quem foi chamado por Deus aqui em algum momento? Abraão, quando chamado, obedeceu. Quantos de nós somos chamados e não obedecemos? Continuamos ainda fazendo. Conhece aquela criança birrenta? Menino, para com essa bagunça, eu não vou te dar chocolate agora não. Ah, mas eu quero chocolate! Ah! Já viu isso em algum lugar? Quem é pai e mãe sabe muito bem o que é isso. Não vou te dar chocolate, vai ter que almoçar primeiro. Não, eu quero chocolate, ah, não vou comer mais também. Eu ouço quase todo dia. Também não vou comer mais. Ah é? Você não vai comer mais? Inverteu as coisas agora? Quem manda aqui, né? Sabe, nós somos assim. Deus quer falar para você, toma essas decisões primeiro, depois eu vou te dar o chocolate, eu vou te dar sorvete, chocolate, petit gâteau, alguma coisa, sei lá, que você goste mais de chocolate. E a gente está querendo chocolate, estamos focados ali. Enfim. Mas Abraão entendeu e ele obedeceu. Obedeceu aquele que chamou ele. Eu tenho isso para você, você faz isso. E aí nós somos chamados a muitas coisas e nós não obedecemos às vezes. Temos que tomar muito cuidado com isso. Ele obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Alguém já foi chamado a fazer alguma coisa que você não tinha a mínima ideia de como ia ser? Vai para a Itália, essa cambada de missionários. Vocês acham que a vida é boa? Vai lá viver a vida boa lá. Então, essa adaptação que nós estamos passando faz parte disso. Decisões, obediência. Um sacrifício momentâneo que depois nós vamos prosperar. Amém, irmãos? Eu estou dando exemplo aqui. Enfim, vamos avançando. Partiu sem saber para onde ia. Muitas vezes Deus nos desafia a fazer coisa que nós não estamos acostumados. Escuta essa pérola. Nós não estamos acostumados a fazer coisa. Quando Deus me chamou para ser pastor, eu falei, eu sou o cara mais tímido dessa reunião aqui. Como que eu vou conseguir ser pastor? E até hoje eu continuo sendo, mas Deus tem chamado dele, ele faz da forma que ele quer. Deus usa os loucos, diz a Bíblia, né? Então, estamos aí. Só mais um louco, né? Enfim, e aí versículo 9. Pela fé, diga pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas. Ah, mas peraí, habitando em tendas? Por que ele habitava em tendas? Ele continua, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Só o versículo 9.
Habitando em tendas. Não é estranho para você habitar em tenda? Quem aqui já habitou em tenda? Já morou em tenda? Você tem o desejo de morar? Não, eu quero morar numa tenda. Quem tem o desejo de morar numa tenda aqui? Ninguém. Mas é estranho, sabe por que é estranho? Porque nós não queremos morar em tenda, mas nós não temos recursos tanto quanto Abraão. Abraão, a Bíblia diz que ele era riquíssimo. Ele não era apenas rico, ele era riquíssimo. Então ele tinha condições de comprar um hotel. Tinha condição de comprar uma cidade inteira. Os recursos que ele tinha dava para comprar toda uma cidade. E por que ele habitava em tendas, irmãos? Porque o chamado de Deus, o sonho de Deus para ele, é que ele fosse dar um exemplo para nós, ele fosse peregrino sobre aquela terra, porque Deus ia constituir uma terra para ele. Mas olha o que o versículo 10 fala. Por que Abraão vivia em tenda? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Sabe o que isso significa? Que Abraão habitava em tendas, porque ele entendeu isso aqui, ó. Ele estava no dia que eu vi isso aqui também. Ele estava habitando em tendas onde? Aqui, na parte branquinha. Porque ele sabia que o quê? Ele estava de olho onde? Ele estava de olho na eternidade. Porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus, não ele, não a empresa, a construtora, a melhor construtora da Itália, mas foi Deus que é o arquiteto e edificador. Sabe o que ele estava finalizando? A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, onde nós vamos passar a eternidade. Ele não estava nem preocupado se ele estava habitando em tenda, porque ele sabe que aqui na eternidade ele vai habitar na maior casa que já existiu, na maior mansão. Pensa na mansão do mais rico que você já viu na internet, televisão. Mansões de milionários, de artistas, de jogador de futebol. Pensa nessa mansão mais top. Nem se compara com a eternidade. Nem se compara com a casa, a mansão que Deus está construindo para você. Uau! João 8,56. Não precisa não, vamos avançar para o próximo. Então primeiro, Abraão. Abraão entendeu. Abraão decidiu viver em tendas, porque ele estava de olho na eternidade. Ok? O segundo exemplo que eu quero te dar, Hebreus 11:23. Moisés. Moisés é um outro homem que entendeu. Olha isso, queridos, isso aqui é fascinante. Hebreus 11:23. Esse aqui é confrontador, irmãos. Moisés. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, olha de novo aqui, pela fé, diga pela fé. Moisés, quando já homem... Cadê? Onde está aqui? Amém. 24. Vai seguindo aí comigo, tá? Acho que o 25 também vai. Pela fé, Moisés, quando já... Sabe o que significa homem feito? Significa alguém maduro. Alguém que sabia o que ele queria. Homem feito, homem... É isso que a Bíblia está querendo dizer aqui. Por que eu sei que ele é um homem maduro? Por causa das decisões. Quando que eu sei que alguém amadureceu? Por causa das decisões. Qual que é o maior sintoma de alguém que é alguém maduro? É alguém que toma umas decisões concisas. Não é uma gelatina que sai tomando decisão para todo lado. Ah, agora eu faço isso, agora eu faço aquilo. Ah, não, agora eu... Né? O que é gelatina? Você dá uma tapinha nela, fica tudo assim, né? Sabe que tem gente que é assim? Tem quase 100 anos de vida e continua tomando decisões bobas, tolas. À medida que você fala, ele vai só responde, é reativo. Então, homem maduro dá a resposta certa, no momento certo, o que tem que ser feito. E Moisés entendeu, as decisões dele são decisões de alguém que é maduro. Olha o que ele fez. De novo, versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou, diga recusou. Então essa foi a primeira atitude dele. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ou seja, ele recusou que alguém chegasse para ele e falasse, você é o filho da filha de Faraó? Você é o neto de Faraó? Melhor, né? Você é ele? Ele recusou, ele falou, não quero ser chamado disso, porque isso não é o mais importante para mim. Irmãos, como não? Imagine você ser filho da filha do cara mais importante da Itália, do contexto geral.
Faraó era a pessoa mais influente. E ele era filho da filha dele. Ele vivia dentro da casa de Faraó. Berlusconi, né? Os irmãos entenderam? Imagine você ter todo esse benefício, né? Essa imagem. E a Bíblia diz que ele recusou, ele tomou a decisão de recusar, para ele não era importante. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó, versículo 25. Preferindo, o que ele preferiu então? Para ter o gozo, né? Para ter alegria, para ser rico. É isso que ele preferiu? O que ele preferiu? Ser maltratado. Não, peraí, agora está de brincadeira. É isso que a Bíblia está dizendo? Moisés preferiu ser maltratado. Você já foi maltratado alguma vez na sua vida? Não. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir de prazeres. Só que esses prazeres não são prazeres comuns, né? São prazeres transitórios, que ele diz aqui. Ou seja, do pecado ainda, né? Que eu tô abrindo mão de algo assim que é gostoso. O prazer, que ele fala aqui, temporário, né, momentâneo do pecado, tem a ver com algo que eu tenho um desfrute agora. É gostoso fazer isso. Mas sabe, eu abro mão disso porque eu estou de olho onde? Na eternidade. Então tem muitas coisas, queridos, que nós vivemos aqui, muitas coisas que nós vivemos aqui na terra, que nós usufruímos, que é muito bom. Mas nós temos que abrir mão desses gozos, dessas coisas, às vezes, para viver a eternidade em paz. Oh Deus, tanta coisa a gente podia falar com base nisso. Então Moisés foi alguém maduro. E aí, eu já li até o final? Não, né? Eu parei onde? Ok. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Então ele tinha um foco. Preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, com a igreja, né? A usufruir de prazeres transitórios do pecado. 26. Aí o 26 explica. Por que então ele decidiu abrir mão dessas coisas? Por que Moisés teve essas decisões? Versículo 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Então é muito melhor eu viver em Cristo e sofrer as consequências disso. Viver o sacrifício muitas vezes de uma vida hoje para eu poder contemplar aquilo que o Senhor tem para mim. Porque ele contemplava o galardão. Versículo 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme. Diga assim, permaneceu firme. Como aquele que vê o que é invisível. Ué, mas ele vê o que é invisível? Como assim vê o que é invisível? Ele estava vendo aquilo que ele ainda não tinha, os olhos dele não podiam contemplar. O que ele estava vendo aqui então, irmãos? Ele estava olhando para onde? Para a eternidade. Ele estava olhando para Jesus. Ele sabia que ele ia passar tempo com o Senhor. Sabe, queridos, isso é muito forte. Então Moisés vivia uma vida onde ele tinha muitos benefícios. Dentro da casa de Faraó, dentro da pessoa mais influente daquele contexto. E ele abriu mão de tudo isso. Simplesmente para viver com o povo de Deus. Para salvar aquele povo. Porque os irmãos sabem que o chamado de Moisés era ser libertador. Lá no Mar Vermelho ele libertou. Deus usou ele como um libertador. Tirou o povo do Egito, levou o povo para Canaã. Esse era o contexto. Então, irmãos, nós precisamos entender que a nossa vida, precisamos tomar muitas decisões hoje, que vão afetar a nossa eternidade. E o último homem que eu quero falar aqui, Filipenses 1:21. Foi Paulo. Eu não vou entrar muito em detalhes a respeito de Paulo, você o conhece muito bem. Ele realmente foi alguém que estava com os olhos focados na eternidade. Mas o versículo 21, né? Filipenses 1:21, fala exatamente isso. Paulo resume a vida dele, né? Resume o foco da vida dele. Diga assim, foco. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado. Qual que é o seu foco de vida? Vamos lá. Filipenses 1:21. Porquanto, para mim, olha Paulo falando, a minha decisão, a minha escolha, né? Porquanto para mim, o viver é Cristo. Então, esse tempo que eu estou vivendo é Cristo. E o morrer, por que o morrer é lucro? Porque eu vou desfrutar da minha eternidade toda com Ele. Sabe, queridos, isso é muito importante, nós precisamos entender isso. Então, qual que é o meu desafio para os irmãos hoje aqui? Por favor, eu rogo, eu suplico, meu encargo com vocês nessa manhã é que vocês incluam a eternidade na sua vida hoje. Porque se vocês não olharem para esse contexto toda a eternidade,
Pode ser que chegue no final dela, aqui nesse momento, do transição, quando você começa a entrar na eternidade, você começar a se arrepender. Eu deveria ter orado mais. Ou eu deveria ter servido mais o Senhor. Eu deveria ter pagado preço por aquilo. Eu deveria ter aberto mão daquilo que eu foquei tanto. Ou o contrário, eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter investido tanto tempo, ou tanto energia, tanto da minha vida, nessas coisas que eu nem estou levando agora. De que serviu preparar um império? De que serviu ter uma casa inteira? A Bíblia diz que vale do homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma na eternidade. É isso, irmãos, cuidado. O meu alerta nessa manhã com você, inclua tudo que você vai fazer, principalmente projetos que são mais longo prazo, que vai durar anos da sua vida. Não decisões, vou tomar café agora ou vou tomar café daqui a pouco. Não esse tipo de decisão, isso é coisa muito tola, muito pouca. Mas decisões que vão levar e vão impactar a sua eternidade. Qual que é a sua carreira? Qual que é o seu chamado? Com quem que você vai casar? Qual é a área que você vai atuar? Se você vai ou não para algum lugar? Os irmãos estão entendendo a profundidade disso? Reflita nisso antes que seja tarde. Porque isso aqui acaba. Viu que aqui é finito? É finito. Sua vida é finita. Você tem mais alguns anos de vida. Pode ser que sejam muitos, pode ser que sejam poucos. Não estou te amaldiçoando. Pelo contrário, até porque o morrer é lucro, diz Paulo. Eu creio nisso também. Se eu morresse hoje, eu ia estar desfrutando do lucro, da alegria de estar com o Senhor. Mas enquanto Deus me deu tempo aqui, viva de forma intensa aqui, pensando em incluir na eternidade na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Abre aí, Pedro, 1 Coríntios 15, 19. Só o teclado por enquanto. Não, vocês podem ficar aqui, mas... 1 Coríntios 15, 19. Olha o que a Bíblia diz aqui, queridos. Isso é um alerta. Isso é um alerta para mim e para você. Não perca esse ambiente que nós estamos aqui. Olha isso que a Bíblia diz. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida. Eu preciso tanto ser abençoado. Eu preciso tanto que Deus restaure o meu relacionamento com os meus parentes. Eu preciso tanto que Deus restaure o meu relacionamento aqui em casa, com o meu cônjuge. Eu preciso tanto casar. Eu preciso tanto de um filho. Eu preciso tanto de minha empresa prosperar. Eu preciso tanto de um bom emprego. Eu preciso tanto receber um salário maior. Eu preciso tanto, eu preciso tanto, eu preciso tanto. Se a minha vida se limita só a isso, uau. Somos, que a Bíblia diz, os mais infelizes de todos os homens. Se a minha vida se limita a só essa vida aqui, é isso que Paulo está falando. Se o seu foco, se a sua prioridade, se o seu tempo, os seus recursos, todo o seu amor, todos os seus sentimentos, tudo que você faz, todas as decisões suas, se limita apenas a essa vida, você vai se tornar alguém, a pessoa mais infeliz da terra. A Bíblia que diz, não sou eu que estou inventando isso, queridos. Isso é muito sério, porque isso vai levar a sua eternidade. Precisa tomar decisões hoje, querido, como pessoa madura, como Moisés tomou, homem feito, que abriu mão de coisas momentâneas. Ele tinha todos os recursos financeiros para viver a melhor vida, desfrutar dos prazeres dessa terra, de talvez desfrutar das melhores universidades. Moisés poderia ver isso, por quê? Porque ele estava dentro da casa de Faraó. Se tivesse uma universidade, Harvard, ele poderia ter frequentado ela, porque ele tinha recursos para isso. Mas ele decidiu abrir mão disso, porque ele estava de olho aqui na eternidade. Sabe, querido, nós precisamos entender isso. Isso precisa mudar a sua vida. Isso precisa mudar a maneira de você se portar na célula, na igreja. Mas não só isso, é o seu propósito de vida. Deus tem planos para a sua vida. Um dia eu entendi isso, eu quero dizer para você, eu tenho sido uma pessoa muito feliz. Desculpa. É difícil falar desse tema sem me emocionar, porque isso é uma realidade na minha vida. Eu quero dizer, isso tem que ser uma realidade na sua vida. Tantas pessoas têm vivido infelizes. Têm tentado cobrir a sua vida com alegrias que são momentâneas, transitórias, prazeres transitórios. Porque estão de olho só aqui e vivem infelizes. Não conseguem se alegrar, não conseguem ter uma alegria profunda. Porque ainda estão de olho aqui, inclua a eternidade na sua vida. Olhe para aquilo que Deus tem para você na eternidade.
Não gaste seu tempo com coisas que não têm valor eterno. O que nós levamos dessa vida? Somente coisas que são espirituais e eternas. É isso que você vai levar na sua eternidade. É isso que você vai desfrutar lá. Muitas pessoas ainda estão infelizes, mesmo depois de terem encontrado Cristo. Porque ainda não incluíram a eternidade em suas vidas. Pastor, como é que eu faço então para incluir a eternidade na minha vida? Como é que eu faço para viver pensando na eternidade? Eu separei aqui 2 versículos. São, na verdade, 2 desafios. João 17,3 diz assim: e a vida eterna é essa. Ele fala que é a vida eterna. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem me enviaste. A vida eterna é Jesus. A vida eterna é conhecer Jesus. Nós passamos anos casados, conhecendo nosso esposo, nosso cônjuge, e ainda não conhecemos. Imagine Deus, imagine Jesus. Nós vamos passar a eternidade conhecendo Ele, desfrutando dEle. Como que é incluir a eternidade hoje? É você desfrutar dEle hoje. É você passar tempo com Deus. É a coisa mais importante que você tem. Quer tomar decisões corretas na sua vida? Não quer mais errar? Consulte Deus. O que Ele pensa a respeito disso? Quando eu falo de consultar, não é fazer uma oração: Deus, posso fazer isso ou não? Não. É buscar de forma intensa. Deus, eu não vou dar um passo enquanto o Senhor não falar comigo. Eu não vou sair desse lugar onde o Senhor está enquanto o Senhor não falar comigo, porque eu não quero tomar decisões para o hoje, desfrutar do que eu acho melhor aqui. Eu quero olhar para a eternidade. É lá que eu vou viver os melhores tempos da minha vida. É lá que eu vou viver tudo de bom. Inclua o Senhor. Desfrute, conheça Cristo. Nele nós temos as respostas. E a segunda coisa para incluir a eternidade na sua vida, João 12:25. Quem ama a sua vida, perde-a. Quem ama a sua vida terrena, vai perder. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, por que ele odeia? Não é porque ele não quer viver, porque ele quer a morte. Não. É porque ele está de olho na eternidade. Ele está de olho em tudo mais. Quem odeia essa vida, nesse mundo, essa vida aqui é do mundo. Ainda que nós somos seres espirituais, nós estamos vivendo aqui, vulneráveis a todos os estímulos exteriores e mundanos. Se você odeia essa vida aqui, preservá-la para a vida eterna. Sabe, quanto mais nós amamos esse mundo, a nossa vida nesse mundo, mais nós estamos tirando a eternidade do nosso foco. Quanto mais nós olhamos para cá e nós amamos essa vida, quanto mais nós desfrutamos dessa vida, mais nós tiramos a eternidade dos nossos olhos, mais longe nós ficamos dos sonhos de Deus. Quanto mais eu olho para a minha carreira, quanto mais eu olho para tudo que eu tenho de desejo natural, mais a eternidade sai de mim, irmãos. Comece a inverter esse processo. Tudo que você vai tomar decisão, peraí, é isso que Deus tem para mim? É isso que eu vou colher na eternidade? Não, então, peraí, vamos mudar minha decisão, eu não posso mais viver disso. E aí o versículo 26, Jesus finaliza: se alguém me serve, siga-me, e aonde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Meu desafio para vocês é nos tornarmos discípulos de Cristo. Quando nós só conseguimos incluir a eternidade na nossa vida, se nós nos tornamos discípulos de Cristo. Ser discípulo de Cristo é entender: eu vim para esse mundo para um propósito, morrer por todos. Esse foi o propósito de Cristo. Foi para isso que Ele veio? Ou Ele veio para curtir? Ele veio para desfrutar, para casar, para ter recursos, para ter filho, para ter um monte de coisa, construir uma boa família. Não que isso seja errado, entenda o que eu estou dizendo para você. Isso é muito bom, mas o nosso foco não deve estar nessas coisas. Porque isso vai passar. O seu casamento vai passar. Até mesmo os seus filhos. Eu vou dizer algo para você, quem tem filho sabe, com 20 e poucos anos, seu filho vai casar e vai embora. Poucas vezes você vai ter contato com eles. Ainda que nós amamos demais nossos filhos. Eu falo isso com autoridade, que eu tenho 4. Eu os amo demais. O tempo que eu tenho estado com ele, eu tenho desfrutado, porque eu sei que é momentâneo. O nosso foco tem que estar na eternidade.
É lá que você vai viver os melhores anos da sua vida. Ou não. Dependendo das decisões hoje, talvez você vai viver a eternidade, sofrendo, arrependido por não ter feito o que deveria ter feito. Esse é o meu encargo dessa manhã. Ser discípulo de Cristo é entender, eu não vim aqui para desfrutar desse mundo. Eu vim aqui para cumprir o meu propósito, fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Se for possível, morrer como Cristo morreu, porque eu estou de olho na eternidade. Eu vou estar com o Senhor. Lá eu viverei os melhores momentos da minha vida. Eu quero te desafiar a entrar nesse processo, nesses dias. Hoje é um dia de decisão. Hoje é um dia de entender. Hoje é um dia de tomar decisões maduras. Eu quero te desafiar nessa manhã a entrar nesse caminho. Queria que você fechasse seus olhos, eu quero orar por você. Fale com Deus. Enquanto eu oro por você, eu queria que você falasse com Deus. Deus,